Então, Josué, capítulo 24, versículo 22, diz assim: Disse então Josué: Vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Tá bom? Vamos orar agora? Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para que a gente possa ter entendimento, que a palavra de Deus ela é discernida espiritualmente. Pai, em nome de Jesus, Deus da glória, Deus santo, Deus poderoso, nesse momento iniciamos essa live, meu Senhor, cheio do teu Santo Espírito, no direcionamento do teu Santo Espírito, eu aqui na minha casa e todas as pessoas que nesse momento estão na sua casa, ligado em um só Espírito, ligado em um só coração e um só entendimento. Senhor, hoje nós vamos falar sobre o poder da escolha. Senhor, teve que fazer uma escolha. Lá, Senhor, lá naquele monte, meu Deus, ali tu orava no Getsêmani, tu orava para fazer, Senhor, uma escolha. E a escolha que tu fizeste foi morrer pelos nossos pecados. Tu disseste, afasta de mim este cálice. Mas, Pai Celestial, se for da tua vontade, faça a tua vontade na minha vida. Então, se tem alguém que sabe e pode aconselhar qualquer pessoa nessa terra sobre escolha, é tu, Jesus. Então, nesta noite, nos faça escolher. Eu tenho certeza, meu Deus, que tem muitas pessoas agora, diante dessa situação, desta crise, estão aí, Senhor, à mercê de fazer escolhas. Estão, Senhor, querendo escolher, meu Deus. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu acredito, Senhor, que aqueles que estão na tua presença, aqueles que sentem a tua presença, aqueles que buscam a tua presença, fazem as melhores escolhas. E aqueles que estão em dúvida, tem uma resposta, dá uma resposta através desta palavra, meu Deus. Dar uma resposta através dessa ministração para essas pessoas. Seja qual for a decisão que ela tomar, que tu esteja com ela, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquieta o coração, que haja cura, Senhor, a todos que estão ouvindo, todos que estão doentes, enfermos, todos que estão com depressão, insônia, todos que estão com problema, Pai Celestial, advinda desse momento que a gente está passando ou não, mas sabemos que é um Deus que cura, que faz milagres, e uma palavra para aquele que tem fé, Senhor, é o suficiente para trazer cura, libertação e vida, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, aqui no livro de Josué, capítulo 24, versículo 22, Josué lembra da escolha do povo de Israel. Josué é o segundo líder do povo de Israel, que levou o povo de Israel à terra prometida, tá bom? Então Josué diz para eles assim: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Então uma escolha, olha, Deus é Deus porque nos dá o poder da decisão. O poder da decisão não está em Deus. O poder da decisão está em nós. Nós decidimos. E é isso que faz de Deus ser Deus. Ele é Deus porque te dá o livre-arbítrio para as suas escolhas. Só você é que decide. Agora é claro que aqueles que buscam o conselho do Senhor, aqueles que buscam a presença de Deus, Deus vai lá e dá um direcionamento. Deus vai lá e dá, não é, uma palavra, dá um sonho, dá uma visão, coloca pessoas para que você faça a melhor escolha. Mas Ele nunca vai fazer com que você seja obrigado a fazer a escolha que Ele quer. Não, Ele não vai fazer isso. Ele vai deixar você livre. A escolha é sua. Por quê? Porque você é que dá o direcionamento para a sua vida. Se Deus nos obrigasse a fazer as coisas que Ele quer somente, Ele não seria Deus, Ele seria um imperador, seria um tirano. E nós seríamos marionetes em suas mãos, seríamos robôs em suas mãos. E não é assim.
o relacionamento de Deus com o homem é sempre um relacionamento respeitoso. E Deus respeita tudo que você quiser fazer. Mesmo que sejam as coisas, as escolhas erradas, Deus, Ele vai respeitar. Ele nunca vai te obrigar a nada. Agora, é claro, Ele vai usar todos os meios, por amor que Ele tem a ti, Ele vai usar todos os meios para te convencer que o melhor caminho é aquele que Ele direciona para você. Tá bom? Então, nunca esqueça disso. Deus, na sua vida, Ele é Deus porque você é livre para fazer as suas escolhas. Josué estava ali falando para aquele povo, dizendo, olha, não esqueçam que vocês fizeram uma escolha. Não esqueçam que vocês fizeram uma escolha. E essa escolha vai servir de testemunho contra vocês mesmos. Porque vocês, diante de uma situação, vocês escolheram seguir a Deus. Por que Josué estava falando sobre isso? Por que Josué estava dizendo, né, exortando o povo sobre isso? Porque lá em Deuteronômio, abra sua Bíblia, a Bíblia em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. 30, 19. É necessário que voltemos um pouquinho aí na história, quando o povo ainda estava sob a liderança de Moisés. E Moisés, né, ministrou a palavra para aquele povo. E lá em Deuteronômio 30, 19 diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunho de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e toda a tua descendência. Então, o Senhor colocou o céu e a terra como testemunho. Quer dizer, aonde você vai tem céu, aonde você vai tem terra. Então, não tem por onde o homem fugir da sua responsabilidade, da sua escolha diante do Senhor. Então, o céu e a terra hoje por testemunha contra ti, de que Deus colocou para que eles fizessem uma escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Então, chegou um momento ali, quando o povo sai do Egito, o Senhor coloca uma bifurcação para eles, uma condição para eles, em que eles tinham que escolher. Porque aquele povo estava reclamando muito. O Senhor tirou aquele povo do Egito, curou aquele povo, salvou aquele povo, atravessou aquele povo pelo Mar Vermelho. Quando aquele povo estava com fome, veio o maná do céu, veio carne do céu. Então Deus estava cuidando daquele povo, mas mesmo assim eles estavam reclamando. Uns queriam voltar para o Egito. Nos momentos difíceis, eles fizeram como muitas pessoas hoje fazem, né? Reclamam, murmuram. Então chegou o momento em que o Senhor colocou essa condição para ele. Vocês escolhem. Vocês querem me seguir ou vocês querem voltar para o Egito? Vocês querem me seguir, é vida. Vocês não querem me seguir, vocês são responsáveis, aí vocês vão morrer de vocês, né? Mas o Senhor, pela sua misericórdia, diz aqui para eles: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Isso aqui é interessante, porque todas as nossas escolhas envolvem pessoas. Às vezes, nós fazemos escolhas de forma muito egoísta. Não colocamos na nossa lista, antes de escolher, as pessoas. Às vezes, as pessoas, os jovens, solteiros, dizem assim: a vida é minha, eu faço a escolha que eu quiser. Está certo. Mas se você fizer escolhas erradas, você pode ter consequência com relação a isso. Alguém vai sofrer, tua mãe, teu pai, ou talvez você vai gerar filhos em uma condição muito difícil por causa da sua escolha. Então nós temos que prestar muita atenção com relação a isso. Então, a escolha são só duas, não tem meio termo, não tem uma terceira escolha. É bênção. E o Senhor aqui ainda orienta, né? Escolhe a vida, para que vivas tu e todos os teus filhos, para que viva tu e todas as tuas descendências.
Por isso, uma escolha nunca deve ser tomada de forma precipitada. Uma escolha nunca pode ser tomada sem que antes você busque a presença de Deus, busque o Senhor, busque uma resposta e não tome decisão sem que antes você tenha uma resposta do Senhor, tá bom? Então lá, aquele povo escolhe a bênção, escolheram viver na presença de Deus, mas as suas atitudes continuaram as mesmas, murmurando, reclamando, pecando, virando as costas para Deus. Então chegou o momento que aquele povo já tinha um segundo líder. E esse segundo líder falou para eles: olha, vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que vocês escolheram servir ao Senhor. Vocês falaram que queriam servir ao Senhor. Em Josué 24:15, no versículo 15, veja aí. No versículo 15, diz assim: se, porém, não agradar a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então Josué chegou ao seu limite. Aquele povo já estava no segundo líder. Josué era o segundo líder que Deus levantou para direcionar aquele povo à terra prometida. Mas aquele povo, como eu falei, falava com a sua boca que queria a bênção, mas no seu coração estava completamente longe do Senhor. Aquilo que uma vez Jesus reclamou: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas o coração de vocês está completamente longe de mim. Então chegou o momento que Josué disse: olha, um dia vocês tomaram uma decisão de servir ao Senhor, mas na prática vocês não estão fazendo isso. Então tome uma decisão na vida de vocês. Vamos deixar de hipocrisia, vamos deixar do pecado, da mentira, do engano. Então, se agrada a vocês servir ao Senhor, sirvam ao Senhor. Mas se vocês quiserem servir aos deuses de vocês, não dá para servir outros deuses. O Senhor Jesus disse: olha, é impossível servir a dois senhores. A um você tem que aborrecer. Não dá para servir a dois senhores. Tem pessoas que querem servir a Deus e a deuses. Tem pessoas que querem servir a Deus e a sua vontade. Tem pessoas que não deixam Deus guiar a sua vida. Professam até uma fé, vão à igreja, louvam, adoram. Mas quando é para fazer algumas escolhas, só fazem escolhas erradas. Não ouvem ao Senhor. Então Josué, já no limite, disse: olha, quer servir ao Senhor, sirvam. Agora, se vocês quiserem servir aos deuses dos antepassados, se vocês quiserem viver no mesmo erro do passado, dos vocês, continuem. Não tem problema nenhum. Deus sempre colocou duas escolhas para vocês: bênção ou maldição. Agora não dá. Não dá para viver com a luz e com as trevas. Não dá para querer servir a Deus e servir as suas vontades somente. Paulo fala: o que tem a luz com as trevas? O que tem o ímpio com o justo? Então não dá. Nós precisamos fazer a escolha certa. Mesmo que essas escolhas venham tirar aquilo que nós achamos que é certo na nossa vida, mas não agrada ao Senhor. Então Josué disse: olha, escolhe, não dá, eu não posso exercer uma liderança com pessoas que não sabem o que querem. Eu não posso conduzir um povo que ora está com o Senhor, ora está com o diabo, servindo as suas vontades. Eu não posso guiar um povo a Deus com um povo que tem um coração dobre, um coração duplo, com um cocheador, ora está, ora não está. Ou vocês fecham comigo, com Deus, ou não dá para a gente caminhar desse jeito. Não é bom servir a dois senhores.
Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, aqui parafraseando Josué, vocês podem seguir o que vocês quiserem. Agora, eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já tomamos uma decisão. Não vamos ficar em cima do muro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, é muito importante. A palavra do Senhor diz assim, que um homem duvidoso nunca receberá nada de Deus. Um homem dobre nunca receberá nada de Deus. Um homem duvidoso, um homem que não sabe fazer as escolhas corretas, ele é como uma folha seca levada pelo vento, ou como uma onda do mar, que se levanta, mas quando chega na praia, está bem pequenininho. Então é importante que a gente saiba tomar as melhores escolhas, e de preferência as escolhas onde Deus ele está presente. Tá bom? Em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, abra aí, Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21. Diz assim: muitos são os planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Bom, aqui o provérbio já nos dá um direcionamento com relação às nossas escolhas. Qual o propósito de se tomar uma escolha? Qual o propósito? Porque quando não se tem propósito, pega-se qualquer caminho. Quando não estabelecemos metas na nossa vida, objetivos claros na nossa vida, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você precisa colocar um propósito. Então, diante das suas escolhas, há um propósito? Quais são os seus planos para longo, médio e curto prazo? Quais são? Não podemos tomar escolha, e nós temos essa mania. Tomamos escolhas pelas circunstâncias. Tomamos escolhas pelas condições. Não. É necessário parar diante dessa bifurcação, diante de duas placas que nos direciona para lados diferentes e perguntar: se eu for para a direita, o que vai acontecer lá? Quais são as probabilidades? Se eu for para a esquerda, o que vai acontecer lá? O que pode acontecer comigo? Esse é o nosso problema. Nós não planejamos. Então, aqui em Provérbio diz, muitos são os planos. Ah, como a gente tem plano. Como a gente tem plano. Eu tenho certeza que você já até esqueceu os planos que você fez no início do ano. Mas são planos, fazer planos. Nós somos bons demais. Pense em um povo que sabe fazer planos. Somos nós. Sabemos fazer planos demais. Né? Mas o que deve prevalecer? O propósito. O propósito para esses planos. E, de preferência, o propósito do Senhor diante desses planos. Amém? Os nossos planos, as nossas escolhas, elas têm que ter como base a bênção. Então, uma das coisas, antes de tomar uma decisão, você tem que saber se você tem bênção na sua vida. E tem um texto na Bíblia que eu gosto muito e quero compartilhar aqui com vocês, que faz a gente sempre refletir, que me faz refletir diante das minhas escolhas. Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 15. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Deuteronômio 28, versículo 1. Diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado
de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará da terra. Então, eu vou lendo devagarzinho aqui para você entender. Eu estou falando que as nossas escolhas têm que ter como base a bênção. Tá bom? Então, princípios para que você tome uma boa decisão, uma boa escolha. Ouvir. Saiba ouvir. Outra coisa, guardar a palavra de Deus. O direcionamento. O que Deus tem falado com você. As promessas que Deus te deu, está de acordo com essa escolha que você vai tomar? Deus está nesse negócio. Então, guardar a palavra do Senhor. Não é? E se assim você fizer, você tem grande chance de tomar uma boa decisão. De fazer uma boa escolha. O versículo 2 diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bom, olha só. Se você ouvir a palavra de Deus, nada melhor de nossa vida estar direcionado pela palavra do Senhor. Então, buscar um direcionamento. Você está em dúvida? Busque o seu pastor, busque o seu líder, busque pessoas que realmente possam, através da palavra de Deus, te dar condições de você tomar escolha. Não tomar escolha por você. É errado um líder, um pastor, escolher por você. Porque é você que tem que assumir a sua responsabilidade. Então a função, um líder, ele é um guia espiritual. Ele vai te guiar pelo melhor caminho, mas a escolha tem que ser sua. A escolha, ele vai te dar condições, direcionamento, vai orar por você, mas mesmo assim, nenhum pastor, nenhum líder pode te forçar a nada, porque a escolha é sua, a responsabilidade é sua. Então vamos lá. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti. Olha só, você faz a boa escolha e a bênção vem, as portas se abrem. Sabe por quê? Porque você ouviu a voz do Senhor teu Deus e tomou uma decisão. A bênção virão sobre ti e te alcançarão. Olha, se você tomou uma decisão, e já faz um tempo que você tomou uma decisão, e nada acontece, e você já está cansado de lutar por causa dessa escolha que você fez, então são sinais de que você fez uma escolha errada. Porque quando fazemos uma escolha direcionada por Deus, as bênçãos vêm atrás da gente. Claro que haverão lutas, dificuldades, mas ao mesmo tempo que você entra numa guerra, você vence com uma facilidade. Ao mesmo tempo que uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. Então você percebe, não é? Você fez a escolha certa. Fazer uma escolha certa não nos tira dos obstáculos que vêm por essa escolha. Né? Eu lembro agora, me vem na minha memória agora, a corrida de obstáculo. Porque tem a corrida dos 100 metros sem nenhum obstáculo, né? A pessoa corre sem nenhum obstáculo. Mas tem aquela corrida que tem aquelas traves e o corredor, além de correr, tem que saber pular. Não é? Então ele pula a primeira, pula a segunda na mesma velocidade, com a mesma técnica. Então, existem escolhas na nossa vida que a gente tem que pular alguns obstáculos, enfrentar alguns obstáculos. Isso faz parte do nosso crescimento, as nossas escolhas. Não é verdade? Quando o Senhor falou para o povo lá no Egito, que queria tirá-lo do Egito para ir para uma terra prometida, Deus não falou do deserto, né? Das dificuldades que iam passar. Quando Deus chamou Josué, Deus não falou para Josué das dificuldades, só falou para ele que ele viu lá uma terra que emana leite e mel, não é? Mas as dificuldades. Então, pela experiência que eu tenho, geralmente Deus não vai te falar das dificuldades, Ele quer que você enfrente cada uma delas.
A partir do momento que elas vão surgindo, você enfrente. Porque se o Senhor for falar para a gente as dificuldades que a gente vai enfrentar, qual é a nossa reação? Então, eu não quero. Então, eu não vou. Acha que aquela decisão é errada. Não. Você tem que ver a vitória no final, como vê um corredor. O corredor quer ver a faixa no final. Não importa a quilometragem, não importa os obstáculos que tem. Ele quer ver no final, ele quer vencer no final. Tá bom? Então, se você, na sua escolha, você tem bênção, no versículo 3 diz assim: bendito serás na cidade e no campo. Você será bendito na cidade que você vive. Você será bendito. Não é? Versículo 4. Benditos serão os frutos do teu ventre, os teus filhos serão benditos. O que é uma pessoa bendita? É aquela que tem bênção para a sua vida. Bendito são os frutos do teu ventre, o fruto do teu solo. Quer dizer, tudo que você plantar, você vai colher. O fruto do teu ventre, né? O fruto dos teus animais, as crias, tuas vacas e ovelhas. Agora, é claro que aqui é uma linguagem, está dentro de um tempo, dentro de um contexto, né? Mas a bênção é a mesma. Versículo 5: benditos serão os teus cestos, as tuas vasilhas de amassar pão. Bendito serás quando entrares e quando saíres. O Senhor derrotará os inimigos que se levantarem contra ti. Sairão contra ti por um caminho, mas fugirão da tua presença por 7 caminhos. Até do inimigo, Senhor, nós temos a palavra de Deus. Versículo 8 diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se guardares o mandamento do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, o Senhor te confirmará como seu povo santo, como te jurou. Amém? Então presta atenção, tem a condição aqui, se é uma escolha. Não é? Se, o capítulo 28, versículo 1, começa com se. O versículo 2, não é? Aí passa lá para frente. O versículo 9, se. Esse se é um condicional. Se você fizer a escolha de seguir a Deus, o que acontece? Pastor, e se eu escolher fazer as coisas sem Deus? Pela minha própria vontade, pela força dos meus braços, pelo que eu tenho, pelo que eu sei. Então vamos lá. No versículo 15, Deuteronômio 28, 15 diz assim: sem não ouvires a voz do Senhor, teu Deus, não cumprindo todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. É uma questão de escolha. Se não ouvir a voz do Senhor, é uma escolha. Você pode não ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir só a voz do seu coração. Você pode ver apenas diante de ti as condições favoráveis a essa decisão. Não é? Quando, sim, eu não vou dar mais um exemplo, porque senão vai ficar muito extenso. Né? Ia dar outro exemplo, mas eu acredito que você já está entendendo aqui. Tá bom? Então, se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus, não cumprindo todos os seus mandamentos e seus estatutos, quer dizer, completamente contrário do 28:1, todas as maldições virão sobre ti, te alcançarão. Versículo 16, maldito será na cidade e no campo, é completamente contrário, né? Maldito será na cidade e no campo, maldito serão o teu cesto, as tuas vasilhas de amassar pão, maldito serão os frutos do teu ventre. Às vezes as pessoas não entendem, eu falo isso no meu livro, às vezes as pessoas não entendem por que os filhos com uma certa idade mudam o seu comportamento, e você fica se perguntando, o que aconteceu? O que aconteceu? Algumas escolhas, quem está colhendo hoje são teus filhos. Algumas consequências das escolhas são os filhos. Lá na frente, a maldição alcança os filhos. Tá bom? Então pense nisso. Malditos serão os frutos do teu ventre, o fruto do teu solo, as crias das tuas vacas e ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota, o desapontamento
em tudo que puseres a mão para fazer, até que seja destruído e morras repentinamente por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me abandonastes. O Senhor te fará contrair uma praga até que sejas eliminado da terra, na qual está entrando para possuir. Então, são só maldições. As escolhas têm poder na nossa vida. Poder tanto para o bem quanto para o mal. E aí eu tenho aqui uma história bíblica para vocês verem o poder de uma escolha. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Abra aí. 1 Reis 17, versículo 8. 1 Reis 17, 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva. Então ele e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele, achando, e lhe disse: traze-me, peço-te, um vaso, um pouco de água que eu beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela, a farinha nunca se acabou, e da botija, o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Que situação difícil, que escolha difícil. Se coloque na situação desta mulher viúva. Havia fome seca na terra. Aquela mulher já estava sem o seu marido. E naquela época, não é como hoje, em que as viúvas têm direito à pensão, Bolsa Família, né, e outras coisas que têm direito, como hoje. Naquela época, uma viúva, né, ela tinha que mendigar. Agora, imagine, não tinha dinheiro, não tinha como mendigar, porque todos estavam com fome naquela terra. A seca estava muito acerrada. E aí aparece Elias na casa dela, pedindo água. E depois pede comida, pede um bolo para ela. E ela diz: olha, vou te falar uma coisa. Eu só tenho um punhado, um pouquinho de farinha, que eu vou fazer para mim e para o meu filho. É a nossa última alimentação. Olha aqui, eu estou aqui com essas varas, com essa madeira, que eu vou fazer uma fogueira para poder fazer esse bolo. Então, depois que eu e meu filho comermos esse pequeno bolo, não tem mais nada, acabou, nós vamos morrer, nós vamos esperar a morte. Não tem plantação, não tem dinheiro, não tem nada. E o Senhor está me pedindo a comida do meu filho, minha e do meu filho, que é tão pouquinho. Não tem como dividir com o Senhor. Vive o teu Deus, que eu estou falando a verdade. Se coloque na situação desta mulher, desta viúva. O que você faria se você estivesse vivendo essa situação e alguém chega para você e diz assim: faz uma comida para mim? Não tem. Só tem para você. O que você faria? Aquela mulher falou: olha, não dá para fazer para o Senhor. Ele disse: faça.
faça primeiro para mim. Porque se assim tu fizer, não vai faltar farinha e azeite para ti. Agora escolhe. Que situação difícil. Era um profeta do Senhor. E profeta, o que ele tem é palavra. Não tem mais nada. Não espere mais nada de um profeta, a não ser a palavra do Senhor. Ela tinha que escolher comer naquele momento e morrer amanhã. Ou dar aquilo que ela tinha em troca de uma palavra. Era o bolo e a palavra. Ela estava trocando o bolo de farinha pela palavra. Aí é que está o problema. Aí é que está o nosso problema. É que às vezes as coisas materiais pesam mais do que a palavra do Senhor na balança da nossa decisão. No momento difícil, o que pesa são os bens. No momento difícil, o que de uma decisão, de um poder de escolha, o que pesa é aquilo que a gente está vendo. E não a palavra de Deus. A Bíblia é muito resumida. Parece que ela ouviu aquela palavra e tomou logo uma decisão. Não, aquela mulher pensou. Olhou para o filho. Se eu der a comida para este homem de Deus, ela reconhece que ele é um profeta. Se eu der a comida, eu vou morrer hoje mesmo. Mas ele também me deu uma palavra. Ele é um homem de Deus. A Bíblia fala, creia nos seus profetas e prosperarei. Quantos conselhos um pastor não dá para a pessoa, um líder não dá para a pessoa, mas são só palavras às vezes. Entra por aqui, sai por ali. Deus está falando através daquele pastor, Deus está falando para que a pessoa tome a melhor escolha. E às vezes as pessoas não tomam a escolha que Deus está falando através daquele líder e daquele pastor. A pessoa fecha o seu coração. Às vezes chama até o pastor de doido. O pastor está ficando louco, está ficando doido. Não vou fazer isso, não vou tomar essa escolha. Eu não vou largar isso. Eu não vou largar aquilo. Sabe por quê? Porque existem escolhas que você tem que pagar um alto preço. E você sabe qual é o alto preço que muitas vezes nós temos que tomar? Deixar as coisas. Abrir mão de alguns valores. Abrir mão de algumas coisas que já estão, que você está apegado, que você está apegada, que já está enraizado no seu coração. Você não se imagina sem isso. Existem decisões que nós devemos tomar, que não dá para levar as coisas que nós temos. Jesus falou a respeito disso, de uma porta larga e a outra estreita. Poucos são os que vão passar pela estreita. O que é isso? Porque tem pessoas que querem tomar uma decisão, mas não querem largar as coisas que têm. Não querem abrir mão, não querem renunciar. Muitos são os que passarão pela porta larga. Poucos passarão pela estreita, porque a estreita não dá para você levar toda a bagagem que você quer levar. Mas eu quero te dizer uma coisa, vale a pena deixar algumas coisas pelo Senhor. Abrir mão de algumas coisas, porque o Deus que manda você deixar é aquele que vai multiplicar a sua vida. Só há multiplicação quando eu abro mão da semente. Só há multiplicação, só há bênção quando eu enterro a semente. Se você comer a semente, você nunca vai ver os seus frutos. Mas se você abrir mão da semente, enterra a semente, daquela semente vai nascer uma árvore, onde você vai comer muitos frutos e vai ter muitas sementes. A escolha é sua. Que escolha difícil. Eu não queria estar na situação daquela viúva. Muito difícil. Gente, o homem de Deus estava pedindo ali a comida deles, do filho. E a gente sabe
que mexer com o filho da gente é complicado, não é? Qualquer um se desvia, ainda mais uma criança com muita fome. Qualquer um se desvia, é complicado, não é? Eu sempre oro ao Senhor, Senhor, não me deixe passar por uma situação com relação aos meus filhos, é muito complicado, é difícil demais, não é verdade? Mas aquela mulher tinha uma palavra: faz desse jeito porque você vai ter muita farinha, você vai ter muito azeite, você vai ter muito bolo, você não vai passar crise, se você fizer e obedecer. Ela poderia muito bem dizer: olha, eu entendo que o Senhor é um homem de Deus, eu entendo que você tem uma palavra para mim, mas eu prefiro comer esse punhado de farinha através do bolo. É escolha. Elias foi lá, deu uma palavra. Ela poderia dizer: muito obrigado. Que palavra abençoada. É assim que a gente faz? Que palavra abençoada. Ah, pastor. Depois daqui da live, você já colocou aí, né? Que palavra abençoada. Tem que colocar mesmo, porque a palavra é abençoada. Que palavra abençoada, pastor. Que palavra abençoada. Sim, mas obedece. Obedece a palavra. Ouve a palavra. Só é abençoada no momento que você obedece essa palavra, ela faz uma modificação na sua vida. Então ela poderia dizer: olha, não tem como, não tem negócio, não tem como, não vou abrir mão, de jeito nenhum, você está ficando doido, eu creio que você é um homem de Deus, mas olha, vaza, não dá. Ele ia embora. Mas aquela mulher fez o bolo, olhou para o filho, menino magrinho, só bucho, cabeça, fez ali o bolo, e o menino perguntou: mamãe, esse bolo é para a gente? Não, é para o homem de Deus ali. E a gente? Nós temos só a palavra. E eu creio nessa palavra. A mulher fez o bolo e entregou. E o profeta comeu o bolo sozinho. Era o bolo e a palavra. Nem olhou para o pequeno, creio eu. O menino com o olho arregalado. Talvez saindo até lágrimas. A mulher, coitada, comeu. Que bolo gostoso. Eu acho que Elias comia, que ele também estava com fome. Acho que ele comia com tanto gosto, que eu acho que o pequeno ficava assim, ó. Querendo comer. Não deu uma migalha para o menino. Mas é bom a gente ler novamente, para a gente não esquecer de nada. Mas o que diz a palavra de Deus? Diz assim. Vamos repetir aqui a palavra que o profeta deu para ela em troca do bolo. Não temas tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. Traz para mim, para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre essa terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Escolhe o que você está vendo e a palavra do Senhor. Aquela mulher fez uma boa escolha. Melhor escolha. Ouviu a palavra de Deus e seguiu com a fartura, com a prosperidade, até que Deus mandou chuva. Em nome de Jesus, creia. Tome posse abençoada para a sua vida. Tome uma decisão direcionada pelo Senhor. Às vezes, como eu falei, é preciso abrir mão de algumas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, ele não é irresponsável. Ele não vai deixar você, ele não vai fazer você
abrir mão de alguma coisa, deixar alguma coisa, renunciar a alguma coisa, que ele não te recompense depois. Ele não é irresponsável. Ele vai te abençoar. Ele é responsável por aquilo que ele nos conduz. Tá bom? Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hoje talvez essa palavra assim fique um pouco difícil da gente entender, porque nós temos energia elétrica. Na rua a gente anda, está lá a luz, os postes, né? Iluminando a rua, na tua casa, nas ruas, nos becos que você tem iluminação. Mas dentro desse contexto aqui não havia energia elétrica, então toda pessoa que viajava no escuro, viajava com uma lamparina. Então você que já teve uma experiência de ir para algum lugar onde não tem energia elétrica, o que que você procura? Procura logo uma lanterna. Você ilumina o quê? Para cima ou para baixo? Você ilumina aonde os seus pés ali vão pisar. Assim é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés. E luz, ela vai iluminando o nosso caminho. Então, os caminhos são iluminados pela palavra de Deus. Tá bom? E para a gente encerrar essa palavra abençoada, no Salmo capítulo 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse conselho é um conselho muito abençoado. Por quê? É normal que diante de uma escolha, a gente procure alguém para nos ajudar nessa escolha. Mas tome cuidado. Tome cuidado com quem você procura, com quem você compartilha as suas dúvidas ou as suas decisões. Existem pessoas que, por mais bem intencionadas que estejam, elas podem te dar um conselho errado. Procurem pessoas de confiança. Olha o que a palavra diz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é o ímpio? Aquela pessoa impiedosa, aquela pessoa que não conhece a bondade de Deus. Aquela pessoa que ela pode te dar um conselho errado, um conselho mundano, sabe? Um conselho que vai te afastar do Senhor, selar a tua fé, e vai fazer você andar no natural das coisas. Nem se detém no caminho dos pecadores. Então, cuidado. Quem vai te aconselhar se você está andando com pessoas que não têm rumo na sua vida, que vivem na prática do pecado, são pecadores, estão no mesmo barco, naufragando como você, e estão dizendo, fica aqui nesse barco. O barco está afundando e os pecadores estão dizendo, não sai daqui. Não sai daqui, você tem uma oportunidade de pular desse barco. Mas os pecadores, né, com quem você está andando, as pessoas com quem você está andando, querem te afundar junto com elas. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecer é aquilo que transforma tudo que é espiritual, tudo que é de Deus, tudo que é sagrado, escarnece, profana e faz você seguir a caminhos errados. Quantos conselhos eu não recebi para não ir para a igreja? Quantos conselhos, rapaz, tu é doido, tu é louco, esse negócio de igreja, o que tu vai fazer na igreja? Vai acabar com a tua vida na igreja, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Pessoas, eu querendo tomar uma decisão radical na minha vida, mas o que eu encontrei de pessoas me dizendo para eu não fazer isso, outras até dizendo, tu não vai demorar uma semana, tu vai ver, tu não vai ficar, tu ir para a igreja, tu não vai conseguir. Então começa a escarnecer do nosso chamado, do que Deus tem para nós. Amém? Em Provérbios capítulo 15, versículo 22, diz assim: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Olha só. Então, diante de uma decisão, pare, pense. Coloque Deus nessa decisão, sabendo que Deus não vai te forçar a tomar uma decisão.
Ele vai te direcionar. E Ele vai usar meios para isso, condições para isso, pessoas para isso. São infinitos os meios com que Deus vai fazer com que você tome a decisão correta, porque Ele quer que você tome a decisão correta. Mas caso você não consiga discernir, tem pessoas que discernem com facilidade o que Deus quer para a sua vida, mas tem pessoas que não, pela experiência ou pela falta de experiência, não consegue discernir exatamente qual é o direcionamento a tomar e o que Deus quer fazer. Então procure conselhos. Se aconselhe com pessoas certas, corretas, com quem você confie, seu pai, sua mãe. Você procure seu pastor, você procure um líder espiritual que possa abrir a sua mente, abrir a sua visão para possibilidades. E aí você tome uma decisão. Não tome uma decisão carregado de sentimento. Não tome uma decisão porque você está apaixonada ou apaixonado. Não tome uma decisão porque você está passando uma circunstância difícil. Cuidado. As oportunidades do diabo aparecem em meio a crises. O diabo é especialista em querer tirar pessoas de crises, com situações, com propostas tentadoras, mas que no final afastam a pessoa de Deus e levam à morte. Então, na multidão dos conselhos, as coisas se estabelecem. Então, converse com seu pai, converse com sua mãe, eles são autoridades sobre a sua vida. Mãe, eu quero empreender isso. Pai, eu quero empreender isso. Mãe, eu estou gostando de uma pessoa. Pai, eu estou gostando de uma pessoa. Se o pai e a mãe não dão liberdade para isso, você procure o seu pastor. Ele vai te dar um direcionamento. Enfim, não tome uma decisão pela emoção. Não tome uma decisão precipitada. Porque você vai colher os frutos bons ou maus dessa escolha. Tá bom? Esta palavra, Deus trouxe para você um leque de possibilidades para que você tome a melhor escolha na sua vida. Tá bom? E mesmo você aí, que há um tempo atrás tomou uma decisão errada, tome agora, a partir de hoje, uma decisão certa. Tá bom? Tome, nunca é tarde para se tomar uma decisão correta. E saiba que toda decisão tem um preço a ser tomado. E às vezes o preço é como aquela mulher viúva. Tem que abrir mão de alguma coisa para que Deus possa operar. Tá bom? Então, nesse momento, eu quero chamar